Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 16ª edição do programa, viu, Bruno? E a gente tem um tema muito importante nesse 16º programa, que é a reforma da Previdência, que está sendo bastante debatido. Hoje está tendo paralisação dos sindicatos, paralisação de advertência hoje e amanhã. O tema foi levado também para a mensagem anual da governadora na Assembleia. Inclusive, eu estou com um trecho, já estou aqui com a mensagem também, Bruno, e a parte referente à reforma da Previdência eu vou compartilhar com você também aqui, com os queridos que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, todo mundo que está assistindo o programa. Lembrando que, a partir de hoje, o programa vai estar no canal Foro de Moscou, do canal da TV Agência Moscou, ou seja, não vai estar mais no meu canal, agora mais em dele mesmo, no canal próprio. Então, vão se inscrevendo no canal para poder a gente fazer as transmissões ao vivo. Porque o canto desse programa não era no meu canal, era aqui. É nesse canal que vai estar a partir de hoje. Então, vamos reforçar esse convite para que vocês se inscrevam, curtam, ativem o sininho e compartilhem. William, o assunto não poderia ser outro, é a reforma da Previdência Estadual. A governadora Fátima Bezerra deveria ter ido hoje à Assembleia fazer a leitura da mensagem anual, ela mandou apenas, não fez. Eu digo a palavra deveria porque ela deveria mesmo. Eu acho que a governadora ela comete um erro estratégico ao se omitir. Não combina com ela, não combina com a história política de Fátima Bezerra não ir, não encarar de frente esse tipo de problema. Para ela deve ser muito doloroso sofrer com as reações dos seus companheiros sindicalistas. Fátima vem do movimento sindical. No entanto, ela deveria ter encarado esse problema de frente. Sim, é verdade. Ela alegou... Eu que critico tanto o Rosalba por se esconder nessas horas, não poderia fazer diferente com Fátima Bezerra. Ela deveria ter ido. No meu entendimento, ela teria... É desgastante? Vai gerar imagem desagradável? Vai. Mas ela tem que cumprir um ritual tradicional, é uma mancha para ela. Ela deveria ter ido. Encarar de frente. É preciso entender o papel de cada um nessa história da reforma da Previdência. É um assunto inevitável. Está lá. 130 milhões de rombo por mês. Alguém tem alguma solução para reformar a Previdência? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão que não penalize o trabalhador? Não. Os que estão agora apontando o dedo para Fátima são os que cobravam dela que fizesse a reforma. Ou seja, é complicado. Porque quando você acata uma sugestão da oposição, a oposição automaticamente passa ali a apontar como contraditório. Veja, no dia 23 de outubro, eu publiquei uma matéria com o Kelps Lima. Na matéria, Kelps cobrava da governadora que revisse a posição dela. A governadora reviu a posição. O que Kelps faz? Grava um vídeo esculachando a governadora e acusando ela de trair os servidores. Ou seja, quando eu tenho uma ideia e eu tento lhe convencer, William, e você se convence, aí eu vou lhe esculachar porque eu lhe convenci. Eu vou lhe detonar. Contraditório, né? Então, na verdade, ele deveria estar aplaudindo ela por deixar a ideologia de lado e tentar resolver o problema que ele defende. Não, ele vai jogar a governadora contra os sindicatos. Ele quer resolver o problema? Não. Eu tenho o maior respeito por Kelps, mas ele está sendo irresponsável com o discurso dele. Bruno. Ele deveria ter adotado uma postura de reconhecer, olha, a governadora deixou a ideologia de lado e vai encarar o problema de frente. Não, ele vai acusar a Fátima de apunhalar os servidores. Ele vai botar mais lenha na fogueira. Eu estou citando um personagem.
Mas o que é que vai acontecer lá na Assembleia? Alguns deputados de oposição que defenderam a reforma da Previdência Federal, que vão aprovar essa reforma da Previdência, não antes sem fazer a governadora sangrar. Isso. Eles vão fazer a governadora... Não vai ser fácil. Porque é uma reforma que os deputados da oposição já defendiam. Não, eles vão botar, ela botou a proposta e agora eles vão sangrar, fazer a governadora sangrar. A governadora precisa fazer essa reforma ser aprovada o mais rápido possível. Porque se ela demorar muito, ela vai só se desgastar. E aí, eu vou repetir a pergunta. Alguém tem uma solução melhor? Porque ela poupou quem ganha menos. Quem tem a maior alíquota é quem ganha mais. Qual era a crítica que eu fazia a Robson Faria? Ele botou 14% para todo mundo. Então, ele piorou para quem ganha menos e piorou para quem ganha mais. Quando, na verdade, ele deveria ter atacado quem ganha mais e poupado quem ganha menos. Essa era a minha crítica a Robson. É porque, na verdade, Bruno, reformar. Olha só, Bruno, isso que você falou. Não tem como a gente falar de reforma da Previdência e Fátima, na verdade, a bomba está estourando na mão dela. É claro que a reforma da Previdência não é uma medida, digamos, da popular, que todos os governantes gostariam de fazer, né? Mas a gente não pode negar, a gente não pode deixar de fazer uma análise histórica, diacrônica da situação, dizer em que nível, até que ponto chegou a Previdência do Estado para que Fátima tivesse que tomar essa decisão, que é uma decisão que ela precisa tomar, porque não é uma questão de apenas querer, ela é obrigada a tomar essa decisão, ela precisa fazer a reforma. Agora, ela também está abrindo diálogo, está conversando com os sindicatos. Em outros estados, isso não aconteceu, foi uma reforma goela abaixo. Do estado do RN não está sendo assim, né? Mas a gente não pode negar a contribuição, entre aspas, de Rosalba e de Robson Faria a utilizar o fundo previdenciário alegando pagamento de salário, atualizar salário, para deixar a situação para a Fátima assim, e Fátima agora tem que resolver o problema. E ela é obrigada a resolver o problema. Agora ela quer resolver o problema de uma forma que o impacto não atinja quem ganha menos. Agora, quem está reclamando bastante da reforma da Previdência é a classe média, digamos assim. Vamos dizer, aquele perfil de servidores com salários altos que estão reclamando porque não querem participar dessa divisão do bolo. Que aí é uma questão que mexe também com uma insensibilidade do ponto de vista previdenciário. Olha só, eu quero me aposentar um dia, mas eu não quero contribuir para a Previdência dos aposentados atuais. E está chegando um momento também, que parece que já chegou esse momento, em que há mais servidores inativos do que os na ativa. Então, a reforma, ela é obrigatória, realmente ela não é agradável, quando se fala nisso, mas que, como você colocou a questão, o que eu ponho no lugar? Não adianta eu criticar. Não adianta eu criticar a reforma da Previdência. Ou o que está sendo discutido, que ainda não está acabado, ainda está sendo ajustado. Foi por isso que Fátima não foi para ler a mensagem na Assembleia. Porque ela disse que não queria acirrar uma discussão que ainda está em andamento. Ainda está em andamento. Então, como aquela pergunta que você fez. Não adianta eu só constatar o problema. O que eu ponho no lugar? O que você sugere para colocar no lugar, né, do que está sendo proposto? A melhor solução ela é inviável no momento. É como diz Nereu Linhares, dinheiro novo. Presidente do IPERN. É dinheiro novo. O que é dinheiro novo? Contratar gente. Como é que o Rio Grande do Norte vai contratar gente se mais de 60% do orçamento é comprometido com a folha? Não tem como contratar gente. Então, é conta. E não tem como não recorrer à história. Setembro de 2013, a governadora atrasou a folha. Ela atrasou a folha durante 14 meses. Durante esses 14 meses, a solução era fazer o saque do FUNFI. Rosalba só conseguiu formar a maioria para sacar no FUNFI no final de 2014. E de uma lapada só, ela sacou 205 milhões. Com esse dinheiro, ela pagou novembro, pagou dezembro e pagou o 13º. Ou seja, ela abriu o rombo.
ela conseguiu, depois de muita negociação, unificar o fundo previdenciário com o fundo geral. E com isso, ela fez os saques. Ela iniciou o problema. Robinson assumiu com o direito de sacar até abril de 2015. Ele foi sacando, depois pediu uma nova autorização, conseguiu, foi sacando. Quando chegou em abril de 2016, não tinha mais o que sacar. Ele começou a atrasar salário. E ele foi atrasando, até chegar em dezembro de 2015, sem ter quitado novembro, sem ter chegado, 31 de dezembro de 2019, sem ter quitado dezembro de 2018, novembro de 2018 e com 2/13º em aberto. O de 2017 para aposentados que ganham acima de 12 mil e o de 2018 para praticamente todo mundo. Ou seja, ele entregou ao governo com 4 folhas em aberto. Detalhe, ele sacou o FUFI durante 13 meses. Rosalba sacou o FUFI para pagar 3 folhas. Poderia ter sacado muito mais se naquela época, diante do desgaste, a Assembleia não tivesse barrado. Como havia uma transição de governo e havia a aquiescência do então governador eleito Robson Faria, Rosalba sacou 205 milhões. Ah, você está querendo colocar a culpa em Rosalba? Estou. Rosalba assumiu o governo e não tomou nenhuma medida para reorganizar as finanças do Estado. Pelo contrário, o rombo foi só aumentando com ela. Seguia aumentando com o Robson. Robson foi atrás de tomar alguma medida no final de 2017. Demorou quase o mandato todo. E ele fica culpando os sindicatos. Os sindicatos cumprem o papel deles. Sindicato nenhum vai aceitar a reforma da Previdência, porque não existe reforma da Previdência boa para o trabalhador. O trabalhador sempre vai se prejudicar em reformas da Previdência. Sempre vai ter aumento de alíquota. A reforma da Previdência nunca é boa, mas o cenário é esse. 130 milhões de reais mês de déficit. Faça as contas aí que você vai ver que dá mais de 1 bilhão de rombo por ano na Previdência. Bruno. Ninguém toma nenhuma atitude. Óbvio que quando foi fazer, ele pegou e botou 14%. Todo mundo hoje paga 11% de Previdência. Robson queria botar 14% para todo mundo. Linear, como é hoje. Sendo que é preciso tratar quem ganha menos de forma diferenciada. E é isso que eu defendo. Vamos reformar? Vamos. É necessário? É. Agora vamos pegar isso aqui e tratar? Agora, ninguém, William, só para concluir, ninguém está tratando esse assunto de forma séria. O PT fez oposição à reforma da Previdência de Bolsonaro. Fez. Vai entrar em contradição? Vai. Isso é inegável. Agora, quem apoia a reforma da Previdência do governo federal e agora está criticando o Fátima também está sendo incoerente. Então, todo mundo está sendo incoerente. Ela, porque criticou e vai fazer, e é um ônus que ela vai ter que pagar, porque senão ela não arruma as contas do governo, é o preço que ela vai pagar. Mas também, seu Campos Lima, principalmente, que cobrava a reforma, seu Gustavo Carvalho, que cobrava a reforma, agora eles têm que elogiar. Não inflamar sindicato contra a reforma, mas não, eles estão inflamando. Eu não vi Gustavo Carvalho dizer nada não, mas certamente Campos vai inflamar, está inflamando já os sindicatos, vai tirar proveito do assunto, ele é bom de retórica, ele vai mandar ver para cima da governadora, vai acusar ela de tudo, e no fim, ele vai votar a favor. Até porque ele mesmo disse que estava no plano do governo, do candidato dele, Breno Queiroga, reformar a Previdência. Então, aquele liberalzinho que fica em rede social criticando, cobrando de Fátima, cadê? Quando é que Fátima vai fazer a reforma dela? Quando é que ela vai fazer? Vai ter que fazer. E outro assunto, Previdência Municipal em Mossoró já tem que reformar também. O rombo é mensal. Todo mês aumenta o rombo.
Então, é preciso ficar atento. Rosalba não vai votar agora, porque é ano eleitoral, mas já ela vai ter que reformar, porque ela, inclusive, está sendo processada por irregularidades na gestão da Previdência. Ô Bruno, eu queria aqui mostrar para você um trecho da mensagem de Fátima, que a gente teve acesso aqui, e na parte que ela fala da reforma, certo? Vamos enfrentar o desafio da reforma da Previdência. É o título do trecho da mensagem de Fátima. Então, ela diz assim, em 2019, por mês, o déficit nas contas do Instituto de Previdência dos servidores públicos do Estado foi de 120 milhões. Isso correspondeu a um rombo de 1,57 bilhão ao ano, valor 15,6% superior de 2018. Só conseguimos cobrir a diferença no ano passado porque aportamos recursos do Tesouro Estadual ao IPERN. De um ano para o outro, o desfalque foi ampliado em 212 milhões. Infelizmente, os governos passados, todos eles, permitiram essa situação chegar onde chegou. Se nada for feito, esse problema será maior ao fim de 2020. Nossa previsão é de que o déficit atinja 1,87 bilhão este ano, um incremento de R$500 bilhão em apenas 2 anos. Diante da necessidade imperiosa da reforma e com vista a equacionar essa situação, o governo do Estado fez uma série de estudos para encontrar a melhor proposta. Como cabe a um governo de perfil democrático, os estudos e propostas foram submetidos ao diálogo franco, responsável e transparente com o Fórum Estadual de Servidores e com o conjunto da sociedade. Aí ela tem um trecho que ela coloca aqui. Tenho colocado claramente que temos de fazer a reforma, mas uma reforma diferenciada da realizada pelo governo federal. Não vamos tratar os desiguais de forma igual. Vamos enviar para essa casa uma proposta de reforma da Previdência que protege os servidores ativos e inativos que recebem os menores salários, garantindo o caráter progressivo da medida. As mudanças na idade e o tempo de contribuição mínimos para a aposentadoria também são menores do que as realizadas a nível federal. Enquanto a reforma da União aumentou 7 anos na idade mínima da mulher, nossa proposta aumenta em 5. Para os professores e professoras da rede estadual, as regras de transição, tanto por acúmulo de pontos como por pedágio, também foram suavizadas, em comparação com a reforma nacional. A idade mínima aumenta somente em 2023 para 52 e 57, mulheres e homens, respectivamente. Há uma falta de informação, Bruno, que eu acho que, não sei se você concorda, com relação a essa comparação que alguns que ficam falando que a reforma de Fátima está pior, está mais nociva do que a do governo Bolsonaro e que, como ainda está em fase de diálogo e de antemão a Fátima já está colocando na mensagem, as diferenças são bastante consideráveis, né? Olha, isso aí é discurso do sindicato. O sindicato está tentando inflamar os servidores. Mas dizer que essa reforma é mais dura que a de Bolsonaro, tem que trazer os dados comparativos. Eu preciso, para poder fazer uma análise honesta, comparar dado por dado para ver se essa reforma realmente é mais ou menos dura que a de Bolsonaro. Eu preciso comparar dado por dado. A olho nu, ela me parece mais branda. Agora, o problema é a chiadeira, que vai ser grande, de quem ganha mais. Porque quem ganha mais está na elite do funcionalismo. Então, ele tem mais inserção na imprensa, ele tem mais conhecimento com os jornalistas, ele é mais conhecido. Então, é essa galera que vai ser a mais prejudicada na reforma que vai inflamar. Enquanto os que ganham menos, que têm menos voz, não vão ter espaço para tentar, pelo menos, mostrar assim, podia ser pior. Então, esse é o problema. Para mim, a reforma ela é dura, mas ela tem um ponto que é esse. Ela está tirando mais de quem ganha mais e não de quem ganha menos. Você não pode botar uma alíquota linear numa situação em que tem gente que ganha muito pouco. Imagina se aumentar para 14% para um cara que ganha um salário mínimo. Ainda pagar 14% de previdência. E, Bruno, a gente tem que observar o seguinte, que nessa, não é,
A comparação que as pessoas fazem em relação a Bolsonaro, que muitos falam assim, da seguinte maneira: não, veja bem, vocês, vocês se colocam defendendo a reforma de Previdência da Fátima e criticando a de Bolsonaro. Primeiro, a reforma da Fátima ainda não está consolidada. Então, a gente não pode falar ainda, qualquer crítica hoje, qualquer análise hoje sobre a reforma da Previdência do governo do Estado, ainda é precipitado, porque ela não está consolidada. Ainda vai haver mais discussão para ser apresentada à Assembleia. Não há consolidação ainda do projeto. Então, qualquer análise, seja dos sindicatos, seja dos opositores à Fátima, qualquer análise é precipitada. Quando se criticava a reforma de Bolsonaro, se criticava não o aspecto principal, que era o seguinte, que o Brasil quebraria se não fizesse a reforma da Previdência, como se o maior custo da União fosse com a reforma da Previdência, e eles não falavam da dívida pública, que agora já está consumindo 75% do PIB. E isso eles não falam, que precisava fazer uns ajustes na dívida pública. Não se falava nisso. Mexeu na Previdência, que só representava um quarto do PIB. Outro ponto. Os principais pontos criticados da reforma da Previdência de Bolsonaro eram benefício baixar para R$400 o benefício de prestação continuada, BPC, que é um negócio que é para quem está em uma extrema vulnerabilidade, que era cruel, era tirar a Previdência da Constituição, ou seja, qualquer projeto de lei alteraria a Previdência com maioria simples. Outro ponto, mexer na aposentadoria rural, eram os pontos mais criticados. E o mais preocupante de todos, o mais absurdo, que não deu certo em canto nenhum, fazer a Previdência capitalizada, que ia ser uma tragédia social. Esses eram os principais pontos que a esquerda estava fazendo. E aí, tem isso. Ninguém está falando aqui no governo de Fátima, outro ponto que a esquerda criticava muito, em aumentar a Previdência, contribuição para 40 anos, contribuição mínima, ninguém está falando nisso. Então, é preciso, porque as pessoas, elas fazem um exercício muito fácil do discurso preguiçoso, de tratar tudo da mesma forma, das falsas equivalências. Vamos comparar os números. Ninguém tá querendo que alguém tenha aposentadoria abaixo de um salário mínimo. Ninguém está falando em 40 anos de contribuição. Então, é preciso também pontuar essas questões. Você não pode dizer que a proposta de Bolsonaro é mais branda que a de Fátima, sem levar em conta esses pontos. Ninguém está tratando disso na reforma estadual. Então, pessoal, muita calma, vamos observar. Não existe reforma da Previdência boa para o trabalhador. Toda reforma é ruim, essa também é, como qualquer outra seria. Então, o que existe é a capacidade de ponderar. E houve diálogo. É inegável. Houve diálogo, sentaram para conversar. Os sindicatos tiveram prazo para apresentar contrapropostas. Eu queria saber, eu não vi nenhuma proposta dos sindicatos. Mas o sindicato não quer que mexa. Inclusive isso, de todos os sindicatos, não mexa na Previdência. Agora, qual a outra solução para tapar 130 milhões? O governo está dizendo 120, né? Isso. Então, deve diminuir aí o rombo em 10 milhões mês. Para tapar aí 120 milhões mês, 1 bilhão e meio por ano. Pode chegar a 180 milhões esse ano. Né? Ô, Bruno, o Nereu Linhares, o presidente do IPERN, ele vai conceder entrevista para o Foro de Moscou amanhã, não é isso? E ele falou num vídeo, vou tentar compartilhar aqui, porque nem sempre quando a gente compartilha vídeo, o áudio fica bom, mas eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo que ele fala exatamente isso que você tinha colocado. A questão do diálogo com os servidores e está esperando as propostas também dos sindicatos. É como eu falei, essa reforma não está consolidada ainda. Qualquer análise sobre isso é precipitado e é especulação apenas. Evidentemente que a oposição vai utilizar isso sob uma perspectiva já
definida, e não é, assim não está definida. Então vai explorar muito e vai contaminar muitos servidores que também não têm uma noção mais, digamos, um convencimento mais adequado, vai se deixar levar por essas conversas de preliminares ainda, que visa apenas o interesse político nisso, né? Então eu vou mostrar aqui, tentar ver se dá certo, compartilhar o vídeo aqui, vamos ver se vai dar certo. Estamos com o Nereu. Eu estou mandando... Estou com o vídeo aqui, já em ponto de bala, Bruno, para colocar. Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Estou à disposição para falar agora com a gente, viu? Hã? A assessoria está à disposição para falar agora conosco. Agora? Estou passando... Manda o link para ele, manda o link. Estou mandando. Pronto, manda o link. Então, Bruno, se ele entrar, será muito legal, porque aí ele vai poder explicar de uma forma bem mais técnica, né, tirar essas dúvidas e tal. O Bruno, então vamos aqui passar para esse material do Jornal o Globo, porque uma das soluções apresentadas pelo sindicato é a questão de fazer concursos, né, para tentar equilibrar o número de ativos e de inativos. Mas aí, esse material aqui do Jornal o Globo mostra que 12 estados estouraram o limite de gasto com o pessoal previsto em lei. Um desses estados é o Rio Grande do Norte. Está aqui, ó. 66,44%. Então, essa ideia de fazer um concurso está completamente descartado, né? Não tem condições, né? Parece que ele entrou agora, viu, Bruno? Entrou? Parece que entrou, viu? Vamos ver se liga a câmera aí. Vamos colocar ele aí para conversar com ele. Né, Bruno? Então, o limite para gastos com o pessoal já excedeu muito, já 10%. Já excedeu 10% o limite. Pois é. A situação do Rio Grande do Norte, em termos de folha de pagamento, ela vem periclitante desde os tempos de Vilma. Chegou. Nereu já está aí no ponto? Nereu já está aqui com a gente. Já. Olá, Nereu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nereu. A gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir, mas a gente já de antemão quer agradecer a sua participação no Foro de Moscou. Eu, William Robson, com o meu querido Bruno Barreto. A gente gostaria que você tirasse algumas dúvidas com relação a muitas especulações em algo ainda que eu estava falando para Bruno, ainda não está consolidado, está em debate, né? E eu gostaria que você explicasse a situação, inicialmente, por que a necessidade de uma reforma? Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse, para você e para Bruno, certo? E essa questão da necessidade, ela é fácil de explicar. A necessidade de uma previdência ser reformada ou dela ser revista, ela não é exclusiva do Rio Grande do Norte, ela é em qualquer parte do mundo. Previdência é feita sobre alguns aspectos, sobre algumas premissas que estão sempre em mudança, como, por exemplo, expectativa de vida, que é uma delas, a principal, questão do equilíbrio entre a quantidade de servidores ativos que estão trabalhando e contribuindo para pagar os benefícios daqueles que estão inativos. E se a gente fizer um retrospecto na memória aqui na Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, nós vamos entender que a Previdência foi criada em 1962, lá já previa uma idade de 30 anos, uma idade de 55 anos para mulher e 60 anos para homem, um tempo de contribuição de 35 anos para homem e de 30 para mulher, e a gente tem que se lembrar que essa previsão era num cenário em que a expectativa de vida era 47 anos, hoje ela é de 72 anos, havia uma contratação maciça no Estado, então o Estado conhece aí os famosos trens da alegria, quando se contratava às vezes até mais do que era necessário, certo? A gente tinha sempre a quantidade de contribuintes, de quem estava na ativa, era bem maior. Essa pirâmide, ela inverteu-se. Hoje a gente tem 54 mil servidores inativos e pensionistas e tem 51 mil contribuindo. Então, diante desse quadro, não tem como se fazer uma reforma, certo? Ela já vem muito tarde. Talvez exatamente por isso
pelo tempo que ela passou sem ser feita, que esteja causando tanta polêmica, porque precisou ser uma reforma mais dura, digamos assim. Bruno? Nereu, fala-se que essa reforma, os sindicalistas estão dizendo que essa reforma é mais dura do que a reforma feita por Bolsonaro. O que é que vocês dizem a respeito disso? Olha, eu entendo a posição dos sindicatos, é natural que eles coloquem isso, apenas falta esclarecimento. Talvez ela seja mesmo em um único ponto, que é exatamente na taxação dos inativos. Apenas isso, nenhum outro ponto mais. A governadora Fátima Bezerra, ela fez questão de acompanhar isso pessoalmente e ela disse que a gente teria que modular muita coisa. E foi modulado, foi reduzido idade, tempo, forma de cálculo, foi reduzido também a questão do cálculo das aposentadorias, certo? Apenas a questão das alíquotas, que quando se fez a taxação dos inativos, realmente isso ficou um pouquinho além do que estava lá na reforma federal, na emenda 103. Acontece que a gente precisa entender o seguinte, lá na reforma federal, ficou isento da contribuição até o teto do limite do regime geral, ou seja, hoje R$ 6.101. Acontece que a União, ela praticamente não tem servidor nessa faixa salarial. E essa faixa salarial é a maior faixa no Estado, onde fica o servidor de massa. A grande massa de servidores, ela está exatamente dentro dessa faixa. Se a taxação de inativos, se o aumento da alíquota, a finalidade dele é melhorar a arrecadação, então não tinha como não se taxar dentro dessa faixa, porque aí o Estado não teria nenhuma vantagem, era melhor não fazer nenhuma taxação. Certo? Então, essa faixa está sendo utilizada no Estado porque é onde fica a grande massa dos servidores. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer. Eu vi uma entrevista que o senhor deu, se eu não me engano, agora RN, dizendo que cerca de 40 mil aposentados nunca contribuíram para a Previdência, não é isso? É verdade. A Previdência do Estado, ela vive algumas situações que são inéditas. Né? A Previdência, quando foi criada, ela foi criada para atender, para cobrir os benefícios de pensão, auxílio natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Desde a criação do IPERN, a aposentadoria nunca foi um benefício sob a responsabilidade da Previdência. Isso só aconteceu a partir de 2005 com a Lei 308. Naquele momento, já havia mais de 40 mil aposentados no Estado. Certo? Esses aposentados eles nunca tinham contribuído, como até 2005 ninguém, nenhum servidor do Estado tinha contribuído para a aposentadoria. A contribuição era para a pensão. E essas aposentadorias foram todas recebidas pelo Instituto de Previdência, que hoje é quem paga, sem nunca ter recebido um centavo de contribuição. Quero lembrar também que existem algumas categorias que tinham isenção legal, como é o caso da magistratura. A magistratura tinha uma isenção de pagar a Previdência, isenção legal. E hoje, todas as pessoas, elas recebem, que estão aposentadas e que deixaram pensão, faleceram e deixaram pensão, isso é pago com os recursos da Previdência. A Previdência paga por alguma coisa que ela nunca tinha recebido a contribuição, nunca tinha sido custeada. Mais uma razão da reforma, mais uma razão de se tratar das alíquotas previdenciárias. Nereu, como está a questão do debate com os sindicatos, né? Eles proporam que, para tentar equilibrar a questão de ativos com inativos, concursos fossem realizados. Mas o Estado ele bate na questão do limite prudencial, né? Dos gastos com o funcionalismo, que já está em 66%, né? Que eu sigo da matéria do Jornal o Globo aqui. Como é que está essa situação? Olha, essa situação dos sindicatos, as negociações, as conversas com o sindicato, elas foram repetidas. E teve um momento, na última reunião que houve, a próxima está marcada agora para o dia 5, teve até alguns sindicatos que se retiraram da reunião. Veja bem, essa questão do sindicato sair da reunião, é bom que fique bem claro que isso não está certo. O sindicato ele representa uma categoria. E o sindicato que abandona uma negociação dessa, uma conversa, pelo menos uma tentativa de negociação, ele está abandonando a categoria dele. É bom a gente entender que Previdência não é um problema exclusivo do Estado, nem é um problema exclusivo do servidor. Servidor e Estado, eles são partes consorciadas, certo? Eles são, cada um, os financiadores. O Estado põe lá 2% do financiamento e o servidor põe 1%.
É 11% do servidor e 22% do Estado. Então, se a Previdência entrou em dificuldade, e isso é fato, não precisa se explicar a dificuldade da Previdência para ninguém, o Instituto de Previdência do Estado ele vive hoje um déficit de 140 milhões de reais mensal. Certo? Então, eu acho que não precisa se explicar mais. Toda sociedade norte-rio-grandense acompanhou, em 2014, a destruição do Fundo Previdenciário, que era a última reserva que havia na Previdência. Então, o sindicato, na verdade, ele deve participar, certo? Ele deve participar das reuniões, ele deve apresentar propostas, certo? Porque isso faz parte do elo da Previdência, certo? A Previdência está lá. Então, os sindicatos fazer as colocações de que a reforma é ruim, eu digo a você, ela é ruim. Eu passei a vida toda dizendo que a reforma era ruim, e não é porque agora eu estou no governo ou no comando que eu vou dizer que ela é boa, não, ela continua ruim. A diferença do que eu falava para agora é que agora nós temos uma lei federal, certo? A emenda 103 ela já estabeleceu. Os estados não têm alternativa. Eles têm que fazer, sim, a reforma. Então, essa é que é a grande diferença. Por isso que o governo do estado está fazendo. Mas eu entendo, pelo menos, a posição dos sindicatos. Isso aí, Nereu, Bruno, só um momentinho, que eu quero complementar essa fala do Nereu. Hoje, acho que foi nesse final de semana que Fátima deu uma declaração dizendo que a reforma não é simplesmente porque ela queria fazer, era obrigatória, porque dependia isso aí, a vinda, a realização de convênios e de repasses também, né? É verdade. Essa colocação da obrigatoriedade, então houve um questionamento de alguns sindicatos dizendo onde é que está dito que essa reforma é obrigatória. Claro que se você pegar o texto da emenda 103, você não vai encontrar nada que diga, olha, os estados estão obrigados a fazer. Pelo contrário, disseram que os estados estariam de fora, né? Mas não isso não está lá no texto. O texto ele até está dizendo que fica facultado ao Estado, por exemplo, criar a alíquota extraordinária, certo? Que os estados poderão fazer a alíquota progressiva, e isso daria aquela sensação, aquela ideia de que seria uma faculdade. Mas tem um artigo também na emenda que diz que os estados têm que estar com a sua previdência enquadrada no equilíbrio financeiro e atuarial. E quem não tiver esse enquadramento ou não demonstrar que fez algo para esse enquadramento, tem o CRP suspenso, ou seja, o Certificado de Regularidade Previdenciária. E com esse CRP suspenso, o Estado realmente deixa de receber essas transferências, deixa de poder fazer empréstimo, convênio, certo? Então, isso é óbvio que obriga o Estado a fazer. E se fizer até o meio do ano, dá para negociar transferências não obrigatórias, alguns benefícios que estão sendo prometidos aos estados que fizerem reforma, né? O prazo para a implantação das reformas dos estados é até junho. Então, até junho, tudo bem, vocês estão fazendo a reforma. Não fez, não demonstrou. Claro que a reforma, o fato dela ser terminada agora, concluída agora, não quer dizer que isso já resolva o problema da Previdência. Não, não é assim. Mas lá para o governo federal, o Estado disse, olha, eu fiz isso aqui, certo? Até mesmo porque a Previdência do Estado, ela não estourou da noite para o dia. Não, ela teve má gestão durante muito tempo. Os 2 últimos governos desse Estado, na verdade, foi a grande destruição, foi aí, certo? Mas, de qualquer maneira, não se recupera da noite para o dia, mas se diz assim, alguma coisa foi feita. E aí o governo mostra o que foi feito, que é a questão da reforma, e aí, sim, a União poderá entender que está havendo esforço e não suspender o CRP. Se o CRP for suspenso, inviabiliza totalmente o Estado. A questão que foi levantada aí com relação a concurso, certo? E aí já foi respondida bem pelo próprio repórter, o Estado precisa fazer esse concurso. Acontece que a folha de pagamento ela já estourou o limite prudencial, ela já está num percentual maior com relação às receitas correntes líquidas, e as receitas caíram. Não foi só o Estado que aumentou a despesa, as receitas também caíram em virtude da crise econômica, que também é fato real. Então, como ele não pode fazer esse concurso, certo? Não tem outra saída a não ser fazer algo com relação à reforma. O Nereu, eu queria fazer uma pergunta para você. A conta seria simples se pudesse fazer concurso. Era aumentar a quantidade de gente contribuindo. Sim. Porque o ideal é 4 contribuindo para 1. Hoje tem mais aposentado que trabalhando, né? Pois é, e essa relação entre 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1, ela é uma relação que se faz generalizadamente. Mas no Estado, por exemplo, talvez essa relação seja até maior.
em virtude da questão da diferença de salário. Então, se você pegar, por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, Fisco, que tem um determinado salário, quando você compara isso com a grande massa que tem salário de até R$6.000, talvez você até precise de mais do que 4 ou 5, certo? O Estado do Rio Grande do Norte já viveu isso. Certo? Quem é do Estado do Rio Grande do Norte conhece o famoso termo trens da alegria, certo? Aqueles diários oficiais que saía recheado num dia só, 3, 4, 5 mil contratações. E isso já foi, isso não tem mais condição de ser feito, porque isso extrapolou toda a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, é claro que se fizesse o concurso, seria uma forma de amenizar, mas existe o impedimento do concurso em razão dessa questão da lei de responsabilidade fiscal. Nereu, eu queria que, assim, a gente sabe que o documento da reforma ele não está consolidado, ainda vai passar por algumas mudanças, né? Mas o atual status hoje das mudanças, como é que está? Em que pé está? Como é que está a questão das alíquotas, da idade limite? Como é que está a situação do documento hoje, assim, do que já está formatado até agora? O que está formatado até agora foi a modulação com relação às idades, certo? A governadora Fátima, que tem a origem sindical, certo? Ela não ia entender, como qualquer sindicalista não entenderia, essa questão do aumento da idade da mulher em 7 anos. O homem elevou em 7 anos, em 5 anos, a mulher elevou em 7. Então, nessas modulações, essa foi uma das que foi feita, certo? Os 5 anos que foi elevado para o homem foi também elevado para a mulher. Então, ficou naquela faixa de 65 homens, 65 anos, homem, e 60 anos, mulher, e não 62, como estava lá na reforma, certo? Evidentemente, com a redução de 5 anos no caso de professor e professora, 5 anos no tempo, 5 anos na idade. E outras categorias também, como policial civil, agente socioeducativo e a polícia penal. Então, essas modulações foram feitas, essa redução na idade. Redução também com relação à questão com relação à questão do cálculo da aposentadoria, do cálculo da pensão, certo? Com relação às alíquotas, já foi feita a primeira proposta, dia 5 tem uma nova sentada com os sindicatos, e aí essa proposta será enviada para a Assembleia Legislativa, aonde é um campo que vai haver muita negociação também. Então, ainda se tem muito o que negociar sobre essa questão da reforma. O que encerrar... Pode continuar. Para a gente encerrar aqui a participação, para a gente não se alongar demais, os sindicatos propuseram alguma coisa? Não. Vocês abriram espaço? Essa aqui é a grande questão. Os sindicatos, até agora, eles não apresentaram nenhuma proposta, certo? O que a abertura da negociação foi exatamente com essa finalidade, para que o sindicato desse sua colaboração, dissesse alguma coisa. Então, o que o sindicato disse, olha, nós somos contra e somos contra. E ninguém apresentou objetivamente um projeto paralelo, uma opinião sobre determinado ponto. Olha, aqui é assim não, mas poderia ser assim. Então, ainda não foi recebido dos sindicatos. Eu acredito até que talvez ele não consiga receber isso. Acho difícil, mas ainda acredito nisso, ainda aposto nisso. Mas até agora não foi dada nenhuma sugestão pelos sindicatos. Aí, no caso, o texto está sendo elaborado só pelo governo, então, sem uma participação dos sindicatos, porque não há ainda uma proposta apresentada pelas entidades. Não há, mas tem sido levado ao conhecimento dos sindicatos. Os sindicatos vêm acompanhando, inclusive o texto foi entregue a semana passada, ele foi entregue para os sindicatos e o governo continua esperando uma colaboração dos sindicatos, seja qual for. Mais alguma coisa, Bruno? Da minha parte, está tudo esclarecido. Nereu, a gente queria agradecer aí a sua participação aí, foi uma participação, uma surpresa boa você entrar no programa aqui, a gente estava debatendo hoje, esse é um tema, eu acho que é um tema palpitante nesse momento, né? Então, a gente aproveitou com essa grata surpresa sua de participar e esclarecer essas questões que vai afetar o nosso Estado. O IPERN é que agradece o espaço, e a gente vai precisar de conversar muito mais ainda. Tem muito assunto daqui para frente ainda. Obrigado. É verdade, tá bom. Obrigado, viu? Ricardo, eu vou passar para ele, viu? Ô, Bruno, que coisa boa, né? Pelo menos tempo está estourado. Vamos sim. Que coisa boa que o presidente do IPERN entrou na nossa... Antecipou, e até amanhã ficou para hoje. Foi bom. São coisas dinâmicas que a internet oferece, né? Bruno, vamos encerrar, que a gente já extrapolou o horário, mas a gente extrapolou também por conta da boa intervenção do presidente do IPERN. Hoje o programa dedicou-se só à questão da Previdência,
né? Talvez amanhã a gente volte a falar ainda sobre o assunto, né, Bruno? Mas Com certeza voltaremos. Eu queria relembrar para as pessoas que esse vai ser o primeiro programa que já vai estar no canal da Agência Moscou. Bruno depois vai fazer um videozinho curto lá no blog dele, avisando para o pessoal fazer a transferência para lá. Vocês curtam lá, compartilhem, acione o sininho para vocês ficarem recebendo as notificações. Acompanhe também o Foro de Moscou no Spotify e siga no Instagram, @Agência Moscou. Viu, Bruno? É isso aí. Valeu, então, até amanhã, gente.